Bom dia, tudo bem? Olha só, mais uma aula de geografia. Agora nós estamos na unidade 5 do nosso livro. Vamos então para a região Nordeste, né? Olha só, aspectos gerais da região Nordeste. A região Nordeste é formada por 9 estados: Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe. Lembre que vocês já visualizaram, né, todo o mapa da região Nordeste que está aí no livro de vocês. E nós vimos que tem alguns estados que é imenso, né, como a Bahia, e tem alguns outros que são pequenininhos, como Sergipe. Olha só, no relevo destacam-se o Planalto da Borborema, guardem esse nome que eu já comentei com vocês, e a planície costeira e a depressão sertaneja. Na hidrografia destaca-se o Rio São Francisco, o Velho Chico, que nós vamos ver mais detalhadamente daqui a pouco. E o Nordeste predomina o clima tropical, que em algumas áreas ele vai apresentar características de semiaridez devido ao sertão nordestino. Então olha só, as formas de relevo. Quanto mais escuro no meu mapa, são as áreas mais altas. Então, nós podemos perceber que, né, lá no Nordeste não tem áreas de grande altitude, muitas áreas de grande altitude. Vai ter alguns locais, né, que vão se destacar. Por exemplo, nós temos aqui, ó, a Chapada Diamantina, nós temos o Planalto da Borborema, que são áreas que vai ganhar um destaque especial na região Nordeste. O clima, né, se nós temos a região Nordeste grande, né, nós vamos ter climas diferentes. Professora, mas o clima que predomina? O clima, né, o que predomina é o tropical, só que nós vamos ver aqui que existe outros tipos de clima. Nós temos, por exemplo, o equatorial úmido, que é aquela partezinha vermelha, né, bem próximo da floresta amazônica, que já é praticamente uma área de floresta. Nós temos essa parte em laranja, que é o clima tropical que predomina na região Nordeste, que é bem quente. Nós temos essa mancha amarela aqui, que é o tropical semiárido, que predomina na área de sertão, que é aquele clima muito, muito quente e seco, né? E nós temos essa faixa verdezinha que desce aí no litoral, que é o tropical litorâneo, que também é muito quente, que é em geral, né, a região Nordeste toda, mas já é um clima mais úmido devido à presença do oceano aí. O clima tropical semiárido, vamos ver um pouquinho, né, a condição desse clima que tem aquela mancha amarela grande lá no mapinha. 2 fatores são apontados como principais responsáveis pelo pequeno volume de chuva no interior do Nordeste. O principal fator é a circulação atmosférica, que na região é influenciada pelo deslocamento das zonas de convergência. Então, né, isso vai influenciando a distribuição na região Nordeste. E um outro fator que nós temos também é a questão do Planalto da Borborema, que funciona como uma barreira. Lembra que lá no livro de vocês tem o desenho e nós já pegamos o desenho, já esquematizamos tudo, né? Então ele vai servir como uma barreira. Quando os ventos, as nuvens vêm trazendo, né? O vento vem trazendo as nuvens em direção. Esse Planalto da Borborema ele vai servir como uma barreira natural, né? Meio que impedindo a passagem dessas nuvens e elas retornam em direção ao oceano e acabam não chegando aonde tem que chegar, que é lá no interior, né, do Nordeste, e isso acaba dificultando as chuvas. Bom, se nós temos vários tipos de clima, nós vamos também ter diferentes tipos de vegetação. Então, olha só, nós vamos ter nessas áreas vermelhas lá em cima a presença da floresta amazônica, né, que já está muito ali próximo. Nós vamos ter nessas áreas verdinhas a Mata Atlântica e a Mata Tropical, o pouco que restou. Nós vamos ter naquela parte laranja imensa do mapa, que é a área do Cerrado, que é a nossa vegetação que nós temos aqui, né? E nós já conhecemos. Nós temos nessa parte laranja a caatinga, que é aquela vegetação típica que nós já vimos também, cheia de cactos, né?
toda espinhosa, que é característica do sertão. E nós temos a vegetação litorânea, que é o que restou, né, no contorno do litoral brasileiro. Lembrando que nós já vimos que ela foi toda devastada, né, quando aconteceu a ocupação, quando começou a ocorrer a ocupação dessa região. A hidrografia, olha só, a escassez de chuva no interior do Nordeste tem consequências na hidrografia da região. Durante o período de estiagem, a água dos rios torna-se escassa e passa a alimentar os lençóis subterrâneos. E esses rios, eles acabam desaparecendo. A população, então, ela tem algumas opções. Por exemplo, poços que podem ser cavados, né, para que elas utilizem essa água. Esses poços normais, né, nem sempre dá certo, tem que ser os poços artesianos, o que vai ter um custo maior. Então, muitas famílias utilizam as cisternas, que vocês viram lá no livro de vocês, que é aquela caixa de água gigantesca, no qual no período da chuva eles vão coletando o máximo que eles conseguem de água para deixar armazenado, que naquele período maior da seca é o que eles vão ter. É a água que eles vão utilizar para eles, para os animais, enfim, para o dia a dia deles ali. Então é muito importante. No Nordeste predominam rios intermitentes, ou seja, né, aqueles de água que não é contínuo, que ele vai secar no período da seca, ele vai desaparecer, né? E nós temos aí aqueles rios que em toda época, né, mesmo seca, mesmo chuva, eles vão estar lá abastecendo a população, abastecendo a irrigação para que eles consigam produzir, que são os rios perenes. Né? Nós temos como exemplo o Rio São Francisco, que nasce lá em Minas Gerais, na Serra da Canastra. Então, ou seja, ele vai estar recebendo água de vários outros afluentes, de várias outras nascentes. Então, ele consegue atravessar mesmo no período da seca, sem desaparecer, sem secar, né? Então, ele é considerado um rio perene. O Rio São Francisco. O Rio São Francisco, popularmente conhecido como Velho Chico, possui o maior volume de água e é o mais importante da região Nordeste. Nós dizemos que ele leva a vida para a região Nordeste. Ele é um rio perene, porque ele não seca, né? E as águas do São Francisco são utilizadas para as diversas finalidades: pesca, agricultura, produção de energia elétrica, transporte de cargas e projetos de irrigação que são utilizados, né? Inclusive, com esse projeto de irrigação, o Nordeste produz aí uma grande quantidade de frutas que são exportadas para outros países. O Nordeste na atualidade. Olha só, nas últimas décadas a economia nordestina apresentou crescimento em alguns setores. Então o que acontece? As pessoas saíam do Nordeste para vir para a região Sudeste para trabalhar. Então nós sabemos que em São Paulo tem uma quantidade imensa de nordestinos. Só que o que acontece? Com o processo de desconcentração industrial, essas indústrias, muitas delas foram se instalar na região Nordeste. E isso acabou facilitando, porque muitos puderam voltar para a região, para a sua região, puderam ficar próximo da sua família de novo e poder trabalhar nessas indústrias que saíram da Grande São Paulo e acabaram, né, se concentrando na região Nordeste. Então a industrialização se concentra nas áreas próximas a capitais, que se tornam cada vez mais atrativas, refletindo no aumento da população e na taxa de urbanização que vem aumentando cada vez mais. Um passado colonial. Bom, o Nordeste nós já sabemos, né, que há muito tempo, né, quando os portugueses chegaram ao Brasil, então eles começaram já aí ao longo do litoral, né, fundar vilas e povoados que mais tarde deram origem aí às grandes cidades. Nós temos aí a questão da economia canavieira, né, que eles acharam ali solos férteis para poder estar plantando a cana naquela época, e também a criação de gado, né, e tiveram também a questão do trabalho escravo, né, que vieram para trabalhar nas fazendas, nos engenhos. Então, a região Nordeste, ela tem um passado, né, colonial bem marcante aí. A ocupação do interior. Então, se no litoral nós tivemos, né,
a fundação de vilas, de cidades, tivemos o cultivo da cana-de-açúcar. No interior, essa ocupação aconteceu de uma forma diferente. Como no interior o solo, né, já não era assim tão atrativo para a plantação da cana-de-açúcar, começou então com a criação de gado. Eles começaram a criar gado nessa região, né, pois os bois eles eram usados como força na tração ali para mover os engenhos, para poder moer a cana-de-açúcar, e também utilizando o gado para a região como fornecimento de carne e de couro. Algumas atividades econômicas. O desenvolvimento econômico ele depende, entre outros fatores, da implantação de estradas, portos, aeroportos, né? E senão o desenvolvimento não chega numa região se não tiver como transportar a mercadoria. Nas últimas décadas, o Nordeste recebeu muitos investimentos em obras de infraestrutura, o que foi melhorando cada vez mais e o que foi incentivando as indústrias, né, naquele momento de descentralização, a se instalarem na região Nordeste. E em contrapartida, as empresas têm aí dificuldade para encontrar mão de obra especializada na região Nordeste. Para enfrentar esse problema, muitas delas investem na formação e na qualificação de trabalhadores que vão se destacando ali dentro das empresas. Bom, o turismo e os serviços a ele relacionados, como hotelaria, alimentação e transporte, são importantes pelo fato de dinamizarem a economia da região, além do patrimônio histórico dos atrativos naturais da região. Então, nós sabemos que, além de tudo isso, né, existe na região do Nordeste também, né, algumas festas, algumas manifestações culturais, que nós podemos destacar aí o Carnaval e a Festa de São João, né, que recebe muitos turistas nesse período. E no Nordeste há outras manifestações também muito características, como o artesanato, as carrancas, que são muito utilizadas, né, nas embarcações ali do Rio São Francisco, que são esculpidas em madeira. Na literatura nós temos a literatura de cordel e dos cantores repentistas também. Então o Nordeste apresenta aí muitos atrativos. Áreas de dinamismo econômico. O litoral é a área industrializada do Nordeste com maior infraestrutura e diversidade de serviços e comércio. Então destaca-se aí os estados do Ceará, de Pernambuco e Bahia, que abrigam importantes complexos industriais. Então, na Bahia está instalado o Polo Industrial de Camaçari, que é o maior complexo industrial integrado do Hemisfério Sul. E o interior nordestino vem se destacando na produção agropecuária, na implantação de sistemas de irrigação, que tem possibilitado a expansão da agricultura comercial, né, inclusive em áreas de clima tropical semiárido, por conta da transposição do Rio São Francisco, que nós já vimos, e que com esse processo eles conseguem, né, levar esse sistema de irrigação mais para frente. Então, com a irrigação, eles conseguem produzir. As rodovias nordestinas. A malha rodoviária nordestina, ela é muito importante para ajudar aí na economia, porque é igual eu falei, se você produz, você tem que ter por onde escoar essa mercadoria. Então nós temos aí Fortaleza, Recife e Salvador, né, que tem aí uma importância econômica muito grande. E nas últimas, né, nos últimos tempos, houve aí uma centralização dessa interligação entre o litoral e o interior, que começou a ajudar mais ainda. E principalmente o interior, ele ainda carece, né, de uma rede rodoviária melhor, vamos dizer assim. O que tem, o pouco que tem, não recebe a manutenção devida. Então as estradas assim nem sempre estão ali em boa qualidade, o que é fundamental para a integração do território e a promoção do seu desenvolvimento econômico e social, para que ele melhore cada vez mais. A hidrovia do Rio São Francisco. Bom, conforme eu já falei, o Rio São Francisco é muito importante para a região Nordeste. Então eles utilizam ali, né, o rio como eixo de integração da região com outras partes do território brasileiro. E atualmente a navegação comercial acontece ao longo de 560 quilômetros, né, de área navegável ali do Rio São Francisco, por onde se transportam soja, milho, frutas
entre outros produtos consumidos tanto no Brasil como no exterior. Os indicadores socioeconômicos. Historicamente, o Brasil registra grandes desigualdades e o Norte e o Nordeste são as regiões que apresentam os piores índices, né, socioeconômicos do país. No entanto, essa realidade vem passando por algumas transformações desde a década de 2000, em consequência de políticas, né, de redistribuição de renda que visam reduzir a miséria e a desigualdade social no território brasileiro e que essas famílias vêm recebendo ajuda, né, cada vez mais e vem diminuindo um pouco aí dessa estatística que acontece na região Norte e Nordeste. Eu vou deixar com vocês as atividades da 142 e da 143. Até nossa próxima aula.